Você já tentou entender a Bíblia, mas se sentiu perdido em meio às suas páginas? Hoje, vamos embarcar em uma jornada transformadora. Vamos explorar toda a história da Bíblia, desde o Jardim do Éden até a ressurreição de Jesus e o início da Igreja, de uma maneira como você nunca viu antes. Imagine compreender como cada capítulo, cada história, cada personagem se conecta para formar um único plano divino, o plano de redenção de Deus para a humanidade. Esse é o propósito deste vídeo. Ao final, você não será o mesmo. A palavra de Deus ganhará vida diante de você e sua fé será fortalecida como nunca antes. Tudo o que pedimos é que abra seu coração e deixe a mensagem divina tocar sua vida. Se você está pronto para mergulhar nessa história incrível, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal. Vamos começar essa viagem espiritual juntos. Agora, vamos começar do início, do princípio, quando Deus criou tudo. Imagine isso. Antes de tudo existir, só havia Deus. Ele é eterno, sem começo nem fim. Em sua sabedoria e poder, ele decidiu criar. Deus disse: haja luz, e a luz brilhou. Nos dias que se seguiram, ele formou os céus, a terra, os mares, as estrelas e toda forma de vida. Mas o ponto mais especial veio no sexto dia, quando ele criou o ser humano. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, único em toda a criação. Para ele, Deus preparou o Jardim do Éden, um lugar perfeito, sem dor ou separação. Deus também criou Eva, tirada da costela de Adão, para ser sua companheira. Imagine isso, um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, em harmonia com toda a criação. Mas o que aconteceu? O plano perfeito foi interrompido. A serpente, símbolo do mal, trouxe a dúvida. Eva foi tentada e comeu do fruto proibido, assim como Adão. Com esse ato, o pecado entrou no mundo e o que antes era comunhão se tornou separação. Eles sentiram vergonha, foram expulsos do jardim e a humanidade iniciou uma jornada marcada pela dor e pela redenção. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, mas o pecado continuava presente. Por inveja, Caim matou Abel, tornando-se o primeiro assassino da história. Você consegue imaginar o peso dessa tragédia? Mesmo assim, Deus não desistiu. Ele deu a Adão e Eva um novo filho, chamado Sete. Foi através de Sete que nasceu uma linhagem que começou a buscar novamente a Deus. E a história não para por aí. Depois que Sete deu início a essa linhagem, a terra começou a se encher de pessoas, mas também de maldade. E aqui surge outra figura importante na história, Noé. A linhagem de Sete começou a buscar a Deus, mas com o passar do tempo, a humanidade se afastou novamente. Imagine um mundo onde a maldade tomava conta de tudo, onde o coração humano era constantemente inclinado para o mal. Foi isso que aconteceu. Deus, ao ver a corrupção que havia se espalhado, decidiu trazer juízo sobre a terra. Mas, mesmo em meio a tanta maldade, havia um homem que encontrou graça diante do Senhor: Noé. Ele era justo e andava com Deus. Deus deu a Noé uma missão extraordinária: construir uma arca, um grande barco que salvaria ele, sua família e os animais de um dilúvio que estava por vir. Você consegue imaginar a fé necessária para obedecer a uma ordem tão incomum? Noé não só acreditou, mas trabalhou por décadas, construindo a arca enquanto anunciava o juízo de Deus às pessoas ao seu redor. Finalmente, o dia chegou. A chuva começou a cair e as águas cobriram a terra. Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio destruiu tudo, exceto Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Quando as águas baixaram, Deus fez uma aliança com Noé. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocou um arco-íris no céu como sinal dessa promessa. Mas a história não termina aqui. Após o dilúvio, a humanidade começou a se espalhar novamente. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. De seus descendentes, surgiram os diversos povos que preencheram a terra. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas Deus já tinha um plano maior. E é aqui que entra um homem muito especial, chamado Abraão, alguém que mudaria o rumo da história. Depois que a humanidade começou a se espalhar pelos descendentes de Noé,
Deus escolheu um homem para dar início a algo grandioso: Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria e falsos deuses. Mas Deus chamou Abraão para deixar tudo para trás, sua terra, sua família, e seguir em direção a uma terra que ele lhe mostraria. Imagine isso. Abraão tinha 75 anos quando ouviu o chamado de Deus. Apesar de sua idade, ele creu e obedeceu, partindo como um peregrino, sem saber exatamente para onde estava indo. Deus prometeu algo extraordinário. Abraão seria pai de uma grande nação, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas a promessa parecia impossível. Os anos se passaram, e Abraão e sua esposa Sara não tinham filhos. Aos 86 anos, Abraão tentou ajudar a promessa divina. Seguindo o conselho de Sara, ele teve um filho com a serva Agar. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma grande nação, mas não era o filho prometido por Deus. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus renovou sua promessa. Ele mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. E garantiu que Sara, mesmo aos 90 anos, daria à luz o filho da promessa. E assim aconteceu. Um ano depois, nasceu Isaque. Mas a jornada de Abraão não foi fácil. Em um dos momentos mais desafiadores de sua vida, Deus pediu algo inimaginável: que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Imagine a luta em seu coração. Mas Abraão confiou em Deus e subiu ao Monte Moriá com seu filho. No momento em que estava prestes a obedecer, Deus interveio, provendo um cordeiro para o sacrifício. Abraão provou sua fé, e Deus reafirmou suas promessas. Sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia na praia. Isaque cresceu e se casou com Rebeca, e dessa união nasceram Esaú e Jacó. Jacó, mais tarde, teve seu nome mudado para Israel, tornando-se pai de 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E assim, a história continua. Os descendentes de Jacó acabaram no Egito por meio de José, seu filho, que foi vendido como escravo pelos irmãos, mas se tornou governador. No Egito, a família de Jacó cresceu de 70 pessoas para uma multidão. Mas algo estava por vir. Um período de escravidão que mudaria tudo. Os descendentes de Jacó cresceram no Egito e se tornaram uma grande nação. O povo de Israel se multiplicou de tal forma que os egípcios começaram a temê-los. Foi então que Faraó tomou uma decisão cruel: escravizar todo o povo. Imagine o peso dessa escravidão que durou 400 anos, com gerações inteiras vivendo sob opressão. Mas Deus nunca abandona o seu povo. Em meio a essa aflição, ele levantou um libertador: Moisés. Nascido em um período de opressão extrema, Moisés foi salvo da morte ainda bebê e cresceu no palácio do Faraó como parte da realeza egípcia. No entanto, um dia, ele descobriu sua verdadeira identidade como israelita. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para o deserto, onde viveu por 40 anos como pastor. Lá, ele teve um encontro que mudaria sua vida e toda a história de Israel. No Monte Horebe, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente que não se consumia pelo fogo. Imagine esse momento. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. E assim começou uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Moisés voltou ao Egito, enfrentou Faraó e, com a ajuda de Deus, realizou milagres poderosos para provar que era enviado pelo Senhor. 10 pragas caíram sobre o Egito, cada uma demonstrando o poder de Deus e desafiando os falsos deuses egípcios. A última praga foi a mais marcante: a morte dos primogênitos.
Foi nessa noite que Deus instituiu a Páscoa, protegendo as casas dos israelitas que haviam marcado suas portas com o sangue do Cordeiro. Finalmente, Faraó permitiu que o povo fosse embora. Mas, ao mudar de ideia, ele perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho. Ali, Deus fez o impossível, abriu o mar, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam, destruindo o exército de Faraó. Mas a jornada estava apenas começando. No deserto, o povo enfrentou desafios que testaram sua fé. Deus providenciou água, maná e codornas para sustentá-los. Mas os israelitas frequentemente reclamavam e duvidavam. Ainda assim, no Monte Sinai, Deus renovou sua aliança, entregando a Moisés os 10 mandamentos, as leis que guiariam o seu povo. Por causa da desobediência, a viagem à Terra Prometida, que poderia ter durado apenas alguns meses, se estendeu por 40 anos. Durante esse tempo, uma geração inteira morreu no deserto. E somente Josué e Caleb, que confiaram em Deus, tiveram permissão para entrar na Terra Prometida. E assim, com Josué à frente, o povo se preparava para conquistar a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Após 40 anos vagando pelo deserto, finalmente chegou o momento que o povo de Israel tanto aguardava, a entrada na Terra Prometida. Com Moisés morto, a liderança passou para Josué, um homem preparado por Deus para essa missão. Imagine a responsabilidade de conduzir milhões de pessoas e liderá-las em batalhas para conquistar o território prometido. Antes de atravessar o Rio Jordão, Josué recebeu uma mensagem poderosa de Deus. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu estarei com você onde quer que vá. Com essa promessa, o povo atravessou o Jordão em terra seca, um milagre semelhante ao que Deus havia realizado no Mar Vermelho. Mas a conquista não seria fácil. A primeira grande batalha foi em Jericó, uma cidade fortemente fortificada. Deus deu uma estratégia incomum. O povo deveria marchar ao redor da cidade por 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar. Imagine o que se passava na mente dos israelitas enquanto obedeciam essa ordem. Mas no momento exato, as muralhas de Jericó desmoronaram e a cidade foi entregue nas mãos deles. Ao longo de 6 anos, Josué liderou os israelitas em diversas batalhas, conquistando territórios e expulsando os povos que habitavam a terra. Deus estava cumprindo sua promessa de dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Mas algo importante precisava ser feito. Depois de dividir o território entre as 12 tribos de Israel, Josué convocou o povo para um momento de decisão. Ele sabia que, para prosperar na Terra Prometida, os israelitas precisavam permanecer fiéis a Deus. Em um discurso memorável, Josué disse: "Escolham hoje a quem vocês irão servir. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor." O povo prometeu seguir a Deus, mas a história logo mostraria que essa fidelidade seria colocada à prova. E assim, começa um novo capítulo. Com a morte de Josué, o povo entrou em uma fase de instabilidade. Sem um líder claro, cada tribo vivia por conta própria. E os israelitas começaram a se afastar de Deus, adorando ídolos e se misturando com os povos ao seu redor. Essa foi a época dos juízes, um período marcado por altos e baixos espirituais, onde Deus levantava líderes para libertar o povo em momentos de crise. Com a morte de Josué, os israelitas entraram em uma nova fase, cheia de desafios espirituais e sociais. Sem um líder central, cada tribo começou a agir de acordo com o que achava certo. O livro de Juízes descreve bem esse tempo com a frase: "Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos." Mas o que isso significava? O povo se afastava de Deus, adorava ídolos e, inevitavelmente, sofria as consequências: opressão, derrotas e crises.
Foi então que Deus, em sua misericórdia, levantou juízes para resgatar o povo em momentos de angústia. Esses juízes não eram reis, mas líderes escolhidos por Deus para libertar Israel e restaurar a obediência ao Senhor. Quem eram esses juízes? Ao longo de 330 anos, surgiram nomes marcantes, como Débora, uma profetisa e líder corajosa que comandou Israel em uma vitória milagrosa. Gideão, que derrotou um exército inimigo com apenas 300 homens. E Sansão, famoso por sua força extraordinária, mas que também teve uma vida cheia de falhas e desafios pessoais. Cada vez que o povo era libertado, eles retornavam a Deus por um tempo, mas logo caíam no mesmo ciclo: desobediência, sofrimento e clamor por ajuda. Esse padrão se repetiu por gerações. E no meio disso tudo, uma luz de esperança apareceu. No tempo dos juízes, Deus começou a preparar um caminho para algo maior. Foi nessa época que a história de Ruth aconteceu. Imagine, uma mulher moabita, estrangeira, que escolheu seguir o Deus de Israel e se tornou parte da linhagem do Messias. Isso mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava trabalhando para cumprir seus planos, mas o povo queria mais. Cansados da instabilidade, os israelitas começaram a olhar para as nações vizinhas e pediram algo que mudaria sua história: um rei. Eles queriam ser como os outros povos, ter alguém para liderá-los em batalhas e trazer unidade ao reino. E é aqui que começa um novo capítulo, marcado pela transição de uma teocracia para uma monarquia. Deus atendeu ao pedido do povo, mas isso traria tanto vitórias quanto desafios. O desejo de Israel por um rei marcou uma virada na história do povo de Deus. Eles não queriam mais depender apenas de líderes levantados por Deus em tempos de necessidade. Queriam um rei como as outras nações, alguém que pudessem ver e seguir. E Deus atendeu ao pedido deles. O primeiro rei de Israel foi Saul, ungido pelo profeta Samuel. Ele começou seu reinado com humildade e promessas de sucesso, mas ao longo do tempo deixou que a desobediência e o orgulho tomassem conta de seu coração. Saul rejeitou a direção de Deus e, como resultado, perdeu o favor divino e seu trono. Enquanto Saul ainda reinava, Deus escolheu um novo líder, Davi, um jovem pastor de ovelhas de Belém. Ele era conhecido por seu coração segundo o coração de Deus. Davi se destacou ao derrotar o gigante Golias e logo conquistou o respeito do povo. O reinado de Davi foi um marco para Israel. Como rei, Davi uniu o reino e estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade, fazendo de Jerusalém o centro espiritual e político da nação. Apesar de cometer graves erros, como o caso com Batseba, Davi se arrependeu sinceramente e recebeu o perdão de Deus. De sua linhagem, Deus prometeu que viria o Messias, um rei eterno que governaria com justiça e retidão. Depois de Davi, veio Salomão, seu filho. Salomão começou seu reinado pedindo a Deus sabedoria para governar. Deus não apenas concedeu sabedoria, mas também riquezas e paz para Israel. Durante o reinado de Salomão, o templo em Jerusalém foi construído, um local magnífico que se tornou o centro da adoração a Deus. No entanto, Salomão também teve suas falhas. Suas muitas esposas estrangeiras o levaram a se desviar, e ele permitiu a idolatria em Israel. Apesar disso, Deus permaneceu fiel à sua promessa de preservar a linhagem de Davi. Mas o reinado unido não duraria para sempre. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essa divisão trouxe conflitos, idolatria e, eventualmente, a queda das duas nações. E assim, um novo capítulo começa. Os profetas começaram a surgir, chamando o povo de volta para Deus e anunciando o plano divino de redenção. Após a morte de Salomão,
O que antes era um reino unido começou a ruir. O povo estava cansado dos impostos e da opulência do governo salomônico, e isso abriu caminho para uma crise. Seu filho, Roboão, assumiu o trono, mas sua insensibilidade e rigidez provocaram uma revolta. E foi aí que o reino se dividiu. 10 das 12 tribos formaram o Reino do Norte, chamado Israel, com sua capital em Samaria, liderado por Jeroboão. As outras 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceram como o Reino do Sul, Judá, com Jerusalém como capital, sob o governo de Roboão. A divisão trouxe instabilidade, idolatria e conflitos constantes entre os 2 reinos. No Reino do Norte, nenhum dos 19 reis que governaram foi fiel a Deus. Eles introduziram falsos deuses, como os bezerros de ouro criados por Jeroboão, e afastaram o povo do Senhor. No Reino do Sul, embora alguns reis tenham sido piedosos e buscado restaurar a adoração ao verdadeiro Deus, a idolatria e a corrupção também marcaram sua história. Mas Deus nunca deixou seu povo sem direção. Foi nesse período que os profetas surgiram como a voz de Deus em meio ao caos. Eles tinham a missão de chamar o povo ao arrependimento e adverti-los sobre as consequências de se afastar de Deus. Alguns dos grandes profetas desse tempo foram Elias e Eliseu, que confrontaram reis perversos como Acabe e a rainha Jezabel, denunciando a idolatria a Baal e mostrando o poder de Deus com milagres extraordinários. Isaías, que profetizou sobre a vinda do Messias e chamou Judá de volta à fidelidade. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, que advertiu sobre o exílio iminente. Amós e Oséias, que confrontaram a injustiça social e a infidelidade espiritual no Reino do Norte. Mas as advertências não foram ouvidas. Por causa da desobediência persistente, o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios e o povo foi levado ao exílio. O Reino do Sul sobreviveu por mais tempo, mas eventualmente caiu nas mãos dos babilônios. Jerusalém foi destruída e o templo, que era o coração espiritual da nação, foi queimado. E ainda assim havia esperança. Mesmo no exílio, os profetas continuaram a falar da promessa de Deus, que ele restauraria seu povo e cumpriria seu plano de redenção. E assim, um novo capítulo começa. O período do exílio traria grandes desafios, mas também seria um momento de renovação espiritual e preparação para a chegada do Messias. A queda de Israel e Judá marcou um dos períodos mais sombrios da história do povo de Deus. O Reino do Norte havia sido levado ao exílio pelos assírios, enquanto o Reino do Sul enfrentou a destruição de Jerusalém e do templo nas mãos dos babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor. Imagine a dor desse momento. O templo, que representava a presença de Deus, estava em ruínas. Os líderes e a elite do povo foram levados para a Babilônia, enquanto os mais pobres ficaram na terra, vivendo em desespero. O exílio não era apenas físico, mas também espiritual. O povo de Deus estava distante da terra prometida, de Jerusalém, e para muitos parecia estar distante do próprio Senhor. Mas Deus não abandonou seu povo. No exílio, ele levantou profetas para trazer esperança e lembrá-los de suas promessas. Entre eles, destacam-se Ezequiel, que teve visões incríveis da glória de Deus e proclamou que o Senhor restauraria seu povo. Ele falou sobre um vale de ossos secos que voltaria à vida, simbolizando a renovação de Israel. Daniel, que permaneceu fiel mesmo em meio à corte babilônica. Ele interpretou sonhos de reis, enfrentou a cova dos leões e profetizou sobre o reino eterno de Deus. Uma promessa se destacou: o retorno. Depois de 70 anos, como havia sido profetizado por Jeremias, Deus começou a mover os corações dos governantes. O Império Babilônico caiu nas mãos dos medos e persas, e Ciro, o rei persa, decretou que os judeus poderiam voltar para sua terra e reconstruir Jerusalém. O retorno trouxe novos desafios. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias,
O povo começou a reconstruir o templo, os muros da cidade e sua identidade espiritual. Não foi fácil. Eles enfrentaram oposição de seus inimigos e, em muitos momentos, desânimo. No entanto, Deus permaneceu fiel, mas algo ainda estava por vir. Mesmo com a reconstrução, o povo sabia que a verdadeira redenção ainda não havia acontecido. Eles aguardavam o cumprimento das promessas messiânicas, o nascimento de um Salvador que restauraria não apenas Israel, mas traria esperança para todas as nações. E assim, o Antigo Testamento se encerra. Com o profeta Malaquias, Deus fez seu último apelo ao povo, chamando-os ao arrependimento e prometendo a vinda do Sol da Justiça. Após isso, houve um silêncio profético de 400 anos, um período conhecido como o Intertestamentário, onde Deus preparava o cenário para o evento mais importante da história, a chegada do Messias. Após 400 anos de silêncio profético, finalmente chegou o momento mais aguardado na história da humanidade. A plenitude dos tempos havia chegado e Deus cumpriu sua maior promessa, o nascimento de Jesus, o Messias. Imagine isso. Na pequena cidade de Belém, sob o domínio do poderoso Império Romano, uma jovem chamada Maria, escolhida por Deus, deu à luz a um menino em um humilde estábulo. Jesus, o Verbo que se fez carne, nasceu para mudar a história. Anjos anunciaram a sua chegada aos pastores, enquanto magos do Oriente vieram adorá-lo, guiados por uma estrela. Mas, desde o início, sua vida esteve cercada de desafios. O rei Herodes, ao saber do nascimento do rei dos judeus, tentou matá-lo, obrigando José e Maria a fugirem para o Egito. E assim, o Salvador cresceu. Jesus viveu uma infância simples em Nazaré, como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele começou seu ministério público. Batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. A voz de Deus Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." O ministério de Jesus foi revolucionário. Por onde passava, ele proclamava o reino de Deus, ensinava com autoridade e realizava milagres que confirmavam sua identidade divina. Ele curou enfermos, deu vista aos cegos, libertou os oprimidos e até ressuscitou mortos. Mas Jesus fez mais do que milagres. Ele trouxe uma mensagem de amor, perdão e redenção, desafiando as tradições religiosas e alcançando os marginalizados. Mas sua missão ia além dos milagres e ensinos. Desde o início, Jesus sabia que seu propósito era morrer para salvar a humanidade. Ele marchou resolutamente em direção à cruz, carregando sobre si o peso dos pecados de todos nós. No Calvário, ele foi crucificado entre dois ladrões e em suas últimas palavras declarou: "Está consumado." Mas a morte não foi o fim. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, derrotando o poder do pecado e da morte. Sua ressurreição não foi apenas um evento histórico, mas a garantia de que todos aqueles que creem nele têm vida eterna. Antes de subir aos céus, ele deu aos seus discípulos uma grande missão: vão e façam discípulos de todas as nações. E assim começou a era da igreja. A história de Jesus marcou um novo começo. Seus discípulos, cheios do Espírito Santo, levaram sua mensagem a todos os cantos do mundo. O Evangelho, a boa nova da salvação, começou a transformar vidas e estabelecer a fundação de algo que perdura até hoje: a igreja. Mas a história não termina aqui. O mesmo Jesus que veio como Salvador prometeu voltar como Rei. E até que esse dia chegue, cabe a nós viver em obediência e proclamar sua mensagem. Depois da ressurreição de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Poucos dias antes de subir aos céus, ele deu uma ordem clara aos seus discípulos: "Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou em Jerusalém.
Em um dia chamado Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo, e eles começaram a pregar com ousadia em várias línguas. Imagine o impacto. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se uniram à igreja. Era o início de um movimento que mudaria o mundo. Os primeiros cristãos se dedicavam à oração, à comunhão e ao ensino dos apóstolos. Eles viviam como uma verdadeira família, compartilhando seus bens e ajudando uns aos outros. Mas esse crescimento chamou a atenção das autoridades religiosas, que começaram a perseguir os seguidores de Jesus. Mesmo assim, o evangelho continuava a se espalhar. A perseguição levou os cristãos a fugirem de Jerusalém, mas onde quer que fossem, eles compartilhavam a mensagem de Jesus. Assim, o evangelho alcançou Samaria e outras regiões. Um dos grandes momentos dessa expansão foi a conversão de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja que se tornou o apóstolo Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da história. Ele viajou por diversas regiões, plantando igrejas, discipulando novos crentes e escrevendo cartas que hoje formam grande parte do Novo Testamento. Suas viagens levaram o evangelho à Ásia Menor, Grécia e até mesmo a capital do Império Romano. Mas o caminho não foi fácil. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições implacáveis. Muitos foram presos, torturados e mortos por causa de sua fé. No entanto, quanto mais eram perseguidos, mais o evangelho se espalhava. As palavras de Jesus eram verdadeiras. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a missão continua até hoje. Séculos se passaram, mas o chamado de Jesus permanece o mesmo: levar sua mensagem até os confins da terra. Hoje, milhões de cristãos em todo o mundo continuam a viver e compartilhar a boa nova, esperando o cumprimento da última promessa, o retorno de Cristo. A Bíblia nos mostra uma história grandiosa, cheia de altos e baixos, mas guiada por um plano perfeito, o plano de Deus para redimir a humanidade. Desde a criação até a ressurreição de Jesus e da expansão da igreja até os dias de hoje, vemos uma mensagem clara: Deus está no controle da história e continua chamando cada um de nós para fazer parte dela. Mas a história ainda não terminou. A Bíblia nos deixa com uma promessa emocionante: Jesus voltará. Ele virá como rei para restaurar todas as coisas e inaugurar um novo céu e uma nova terra. Um lugar onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Um lugar de comunhão perfeita com Deus. E a grande pergunta é: você está preparado? A história que compartilhamos aqui não é apenas algo para ser ouvido ou admirado. É um convite. Deus quer que você faça parte dessa história. Ele te chama a viver uma vida com propósito, alinhada à sua vontade. Se você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, saiba que ainda há tempo. Ele está de braços abertos, pronto para perdoar, restaurar e dar um futuro cheio de esperança. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração e dizer: sim, Senhor, eu quero seguir o teu caminho. E agora, entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Não precisa de palavras bonitas ou ensaiadas. Apenas abra seu coração. Ele está ouvindo. Se esta mensagem tocou sua vida, não deixe de compartilhar com outros. Inscreva-se no canal e nos ajude a levar essa história transformadora para mais pessoas. Deus te abençoe.